Olá pessoal, no Integrado de hoje vamos falar sobre a realidade da mulher em privação de liberdade nos espaços prisionais brasileiros. E a nossa convidada é Rafaela Pérez Castanho, ela que é advogada, mestranda em Direito Social. Ela mora lá em Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. É daqui a alguns segundos no Integrades. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todas e todos que nos acompanham nessa edição do programa Entre Grades. E já respondendo, então, a primeira pergunta, como eu percebo a realidade do sistema prisional brasileiro, especialmente em relação às mulheres. Eu trago aqui alguns dados para a gente conseguir elucidar a realidade do sistema prisional. Esses dados eles foram retirados do site do Departamento Penitenciário Nacional, com informações de julho a dezembro de 2019, e ele foi atualizado em junho desse ano. Então, nós temos hoje no país mais de 748 mil pessoas presas. Dentre esse número, mais de 37.200 mulheres que cumprem pena privativa de liberdade no Brasil. Dentre esse número, aproximadamente 10 mil mulheres estão cumprindo a sua pena privativa em estabelecimentos penais tidos como mistos, que nada mais são do que estabelecimentos, prisões, originariamente masculinas, que pela alta taxa de encarceramento feminino que se teve especialmente na última década, se viu a necessidade de destinar parte dessas penitenciárias para alocar essas mulheres. Então, esses dados, eles corroboram com uma característica que muitos autores determinam ao sistema penitenciário, que é o androcentrismo. Ou seja, o sistema penal ele foi pensado por homens, para homens, porque a grande maioria, tanto da população prisional quanto dos agentes e funcionários é masculina. Então, ele foi pensado por e para homens. E as mulheres, elas ficam invisíveis, elas não têm as suas características e as suas necessidades específicas respeitadas. Então, por esses dados e também pela dupla invisibilidade sofrida pela mulher presa, uma pela questão do gênero e outra pela quebra de um estigma social construído há muitos e muitos anos pela sociedade, eu vejo e percebo essa realidade da mulher presa como muito dolorida, muito sofrida e invisibilizada. Essa pergunta, é o objeto do meu estudo no mestrado e trata então da violação dos direitos das mulheres presas que são mães. Primeiro, é importante que se diga que no nosso país há sim um amplo sistema normativo que protege a mulher que é mãe e que vem a ter a sua liberdade privada. Nós temos vários tratados internacionais que foram ratificados pelo país que prevêem a adequação dos presídios, com infraestrutura, com creche, berçário, equipe médica, tratamento especial e dedicado às mulheres gestantes, lactantes, parturientes. Além desses tratados internacionais, nós temos no nosso sistema normativo nacional a própria Constituição Federal, que no artigo 6º prevê o direito de proteção à maternidade como sendo um direito social, e a Lei de Execução Penal, ou a LEP, que em vários artigos também expõe a necessidade dos presídios de se adequarem à realidade das mulheres mães e inclusive dos seus filhos. Mas a realidade fática e social ela é bem diferente. Os nossos presídios eles não têm essa estrutura que a lei prevê e que se mostra como necessária. Nós temos várias mulheres cumprindo pena em estabelecimento penal misto. Imagina se nos femininos já não tem a estrutura, imagina nos mistos, E equipe médica destinada, especial para essas mulheres não temos, Dentro do sistema prisional há mais de 1.440 crianças
filhas e filhos dessas presas que cumprem pena junto com a mãe, né, que são institucionalizadas desde criança. A maioria delas tem 3 anos ou mais, segundo o Departamento Penitenciário Nacional. E nós temos, além das crianças que estão dentro dos presídios, várias mulheres presas que são mães e que, por conta do cárcere, tiveram os laços materno-afetivos rompidos, né? Em especial nesse período de pandemia, onde as visitações foram suspensas e o contato telefônico em muitas unidades prisionais é bem dificultoso, as crianças ficaram sem ter contato com a mãe, né? E a mãe sem ter contato com os filhos, sem saber notícias, sem ver, sem ouvir a voz. Então, sim, eu acredito que os direitos das mulheres presas mães são diariamente violados, né, nas prisões, tanto em decorrência da falta de estrutura física das prisões em alocar mulheres, mães gestantes, em alocar os filhos e as filhas dessas mulheres, tanto pela grande quebra do laço materno-afetivo e da convivência das mulheres com os filhos em decorrência do cárcere. Bom, essa terceira pergunta ela é bem interessante, né? Se é possível humanizar o sistema prisional feminino e como? Bom, eu acredito sim ser possível, não só acredito como defendo a humanização dos espaços prisionais femininos ou para mulheres, já que a gente já viu que muitas presas cumprem pena em estabelecimento penal misto, né? Então eu defendo sim a humanização desses espaços para essas mulheres. E como se daria isso? Bom, eu acredito que levando estudo, levando trabalho, levando grupos com voluntários, com outras pessoas, para ter conversas, um diálogo com essas mulheres, porque muitas delas são jovens, com baixa escolaridade, já com filhos e com alta taxa de encarceramento pelo tipo penal relacionado às drogas. Então, dar essa esperança de sair da prisão e ter um outro futuro esperando, ter uma nova vida esperando com trabalho, com educação, com os filhos perto, né? Criando essa rede de apoio, eu acredito sim ser uma medida possível e viável para cumprir, nem que seja minimamente, a função ressocializadora das prisões. E claro, eu defendo essa humanização paralelo à adoção de medidas despenalizadoras, né, ou de redução do encarceramento, porque há no nosso país um grande déficit de vagas dentro do sistema prisional, né, nós temos um sistema prisional superlotado, que não cumpre com as suas funções pré-estabelecidas e que tem muitos presos provisórios, presos sem sentença cumprindo pena ou que poderiam já estar em um novo regime, né? Então, eu acredito sim que a prisão, em muitos casos, não é a melhor alternativa. Então, especialmente para as mulheres, a adoção de medidas humanizadoras dos espaços paralelas às medidas despenalizadoras, acredito que seja a melhor alternativa viável e possível para dar uma nova vida, uma nova esperança para esse grupo tão vulnerável e que sofre violações e violências diárias dentro do cárcere. Bom, ao olhar para essas mulheres, se eu consigo me colocar no lugar delas, eu não consigo me colocar. Mesmo sendo mulher, né, a minha realidade é muito diferente da delas, muito diferente. Mesmo que eu tente me colocar no lugar delas, sentir a dor que elas sentem, eu não consigo sentir, acho que nem 1%, né, da luta e da dor diária que é viver o cárcere. Então, o meu papel, né, enquanto mulher, enquanto estudante, é estudar, produzir, dialogar, como a gente está fazendo aqui agora, né, alternativas,
possibilidades de dar uma vida melhor para essas pessoas, né? De pelo menos expor a realidade delas, essa realidade doída, sofrida, que muitas vezes é esquecida, né? Ignorada, jogada de lado. Então, o meu papel, mesmo que eu não consiga sentir a dor, é trazer essas pessoas como sujeitos de direitos, né? Como pessoas que têm sim direitos, têm sim uma vida que precisa ser respeitada, que precisa ser digna, né? Muitas delas com filhos, esses filhos precisam sim ter uma figura materna, uma representação de família. Então, mesmo não conseguindo sentir a dor delas, e acho que nenhum de nós aqui conseguiria, esses espaços que a gente tem aqui, né, são muito ricos de troca, de debate, mesmo que a gente pelo menos coloque assim uma sementinha, né, de tentar pesquisar mais sobre, de tentar se envolver mais com projetos, com ONGs, com grupos de visitantes que vão lá, que conversem com essas mulheres, que pensem em possibilidades para elas. Então eu agradeço muito já o convite, né, do programa Entre Grades. Fiquei muito lisonjeada com esse convite, porque é sim um tema que precisa ser exposto, dialogado e pensado. Então eu fico muito grata e me coloco à disposição de todos que estão assistindo, que depois queiram conversar, perguntar alguma coisa, eu tô super à disposição, tá bem? Muito obrigada e até a próxima!